Bom, pessoal do segundo ano, agora na nossa disciplina de geometria espacial, nós estudamos anteriormente paralelepípedos. Agora nós vamos tratar dos cilindros, desses objetos que também são bem encontrados no nosso cotidiano, né? Nós temos aqui alguns exemplos de cilindro, né? Essas latinhas aqui, acho que tem uma latinha de sardinha, outra de feijão. Temos aqui isso aqui parece um celeiro, isso aqui pilhas. São todos objetos cilíndricos, né? Os objetos cilíndricos são comumente encontrados, né? Então, vamos entender o seguinte: como que eu consigo gerar um cilindro? Como que eu consigo fazê-lo do ponto de vista matemático? Um cilindro, pessoal, ele pode ser gerado através da rotação de um retângulo, como isso aqui. Isso aqui é um retângulo, né? Então veja, se eu pego esse retângulo, tá vendo que aqui tem um eixo de referência, que é essa reta de A até D? Então, se eu giro esse retângulo em torno do eixo A, eu consigo gerar uma figura formada pela rotação desse triângulo. Então, a rotação desse triângulo não, desse retângulo. Então, a rotação desse retângulo gera um cilindro. Aí, se eu giro o retângulo e ele forma então uma figura desse jeito aqui, um sólido de revolução, que nós chamamos, vocês estão vendo que está aqui, né? O retângulo está bem representado aqui, ó, pela altura do cilindro, né? No eixo aqui central, na origem, e o raio da base. Então, aqui tinha um retângulo, eu girei ele assim e formei o cilindro. Se ele é um sólido de revolução, vejam o que ocorre. Ele passa a ter uma base que é circular, né? Os objetos cilíndricos têm essa característica. Se você olhar essa caneta aqui também, por exemplo, ela tem uma base circular. A caixinha de som aqui também, né? É uma base circular. Isso aqui também é um exemplo de um cilindro, essa caixinha de som. Então, por exemplo, formou-se um sólido de base circular com uma certa altura. Se ele tem essa característica, a primeira coisa que eu vou definir para um cilindro é o volume espacial dele, o volume que ele ocupa. O volume de um cilindro é uma medida bem importante porque é uma medida de capacidade. Se eu tenho um recipiente cilíndrico, eu consigo estimar, por exemplo, o volume que eu consigo colocar ali dentro de algum líquido, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um copo com essas dimensões aqui, né? Com essa forma cilíndrica, eu sei o raio, sei a altura, consigo predeterminar o quanto de água eu consigo colocar dentro desse copo, por exemplo. Para isso eu vou ter que saber o volume do cilindro. E o volume do cilindro é determinado da seguinte maneira: área da base vezes altura. Tá? Só que a área da base, essa base é circular. Então o que é necessário saber? A área do círculo. Então, a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Vou mudar de slide aqui que eu acho que vai ficar melhor. Isso, vamos tentar com esse daqui. Porque daqui eu vou retomar esse slide aqui. Quando eu falo em volume do cilindro, eu vou calcular ele da seguinte forma. A base e o topo são círculos. E círculos possuem raios, né? A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Portanto, o volume de um cilindro vai ser a área da base, que é circular, π vezes r quadrado, multiplicado pela altura. Exemplo aqui para vocês. Aqui um cilindro que tem 2 metros de raio, é o raio aqui da base, que é circular, é também o raio do topo, que é circular aqui também, e a altura do cilindro é de 10 metros. Então vejam aqui, ó. Área da base vezes altura vai ser o volume do cilindro. Área da base, π vezes r ao quadrado. Lembrando, π é uma constante matemática, né? Tem o seu valor fixado em 3,14. Então veja aqui, ó, π 3,14. O raio é o raio do círculo aqui da base. Então, r ao quadrado está aqui, 2 ao quadrado, porque o raio é 2. E a altura? Aqui, ó, a altura é 10. Então, 10 metros. O volume desse cilindro vai ser isso aqui então, ó. 2 ao quadrado é 4, eu multiplico 4 vezes 10, que é 40, e 40 vezes π, que é 3,14, deu isso aqui de volume. Então, 125,6 metros cúbicos.
Então, a primeira medida que eu vou cobrar de vocês na lista é volume de cilindro. É entender que o cilindro foi gerado por um retângulo que você girou ele aqui. Então, você forma um objeto desse jeito aqui, que tem altura, a base é circular e tem um raio. O volume desse cilindro é a área da base vezes a altura. Como a área da base é π vezes r ao quadrado, então π r quadrado h. Este é o volume do cilindro. Então, para calcular o volume do cilindro, você vai ter que saber o raio e a altura. Π é constante, é 3,14. Então, isso é o volume de um cilindro. A outra coisa que eu vou cobrar na lista é a área superficial de um cilindro. Como assim? O que é esse negócio de área da superfície? É como se você estivesse querendo saber, vamos supor que você vai fazer um cilindro de papel, fechado em cima e embaixo. É você querer saber o quanto de papel você vai gastar, quantos metros quadrados de papel você vai gastar. Como é que você pode imaginar o que vai acontecer? Um cilindro, quando você recorta ele e coloca ele no plano, coloca ele em cima da mesa, o que ele vira? Imagina, você passou a tesoura aqui no topo, passou a tesoura aqui na base. Tá vendo que aqui é o topo e a base, né? São dois cilindros. Tá aqui planificado a área deles. Aí a lateral tá enrolada. Sabe quando você enrola a cartolina assim? Faz um cilindro com ela? Então, ele tá assim, né? O que acontece se você esticar a cartolina? É como se você estivesse abrindo ela aqui, ó. Você fez um cilindro de cartolina, ele tá colado aqui, só que aí você vai e abriu. Passou a tesoura aqui. Você esticou a cartolina, você planificou. Esta é a área da lateral, né? A área lateral do cilindro, quando você corta e ele abre. Essa é a área lateral. E a base e o topo estão aqui, ó. São círculos. Então, para montar um cilindro como esse, você corta dois círculos para fazer a base e o topo. Estão aqui. E a lateral, você pega uma cartolina e enrola ela assim. Ou seja, calcular a área superficial de um cilindro acaba sendo você calcular a área desses dois círculos. Tá vendo aqui, ó? πr quadrado é a área do círculo. Como eu tenho 2, então 2 vezes π r ao quadrado. E a área lateral aqui, que é um retângulo, isso aqui virou um retângulo, né? Como é que você calcula ela? Essa dimensão aqui, claramente, é a altura do cilindro, né? Então, uma das dimensões aqui desse retângulo é a altura do cilindro. Tá vendo que ele já aparece aqui, ó, o H. Agora, quanto fica sendo esse comprimento aqui, ó? Quando você corta, abre o cilindro e estica ele na mesa, a cartolina, por exemplo, que comprimento é esse aqui? Esse comprimento é exatamente o comprimento de uma volta na circunferência, né? Porque ele estava enrolado. Imagina que a cartolina estava enrolada. Aí você cortou e esticou ela. Esse comprimento aqui é exatamente essa volta no círculo aqui. Ou seja, qual que é o comprimento da circunferência? É 2πr. Esse 2πr aparece aqui porque ele é o comprimento da circunferência. A lateral estava enrolada, né? Estava enrolada assim, circular. Você cortou. Então, este comprimento é este comprimento esticado aqui. Só que o comprimento da circunferência é 2πr. Por isso que a área lateral do cilindro é 2πr, essa medida aqui, vezes a altura. Por isso está aparecendo isso aqui, ó, 2πr vezes a altura. E aqui, cada círculo é πr ao quadrado, a área dele. Então por isso que tem 2πr ao quadrado aqui. É porque são base, né? Base e topo. Então quando eu te pedir a área total de um cilindro fechado, é isso que você tem que lembrar. Você tem que calcular a área lateral, que é 2πrh. R é o raio e H a altura. E aqui, se tiver a base e o topo, é πr ao quadrado vezes 2, porque são 2 aqui. Agora, se ele for um cilindro aberto, por exemplo, se for só um copo, se não tiver isso aqui, se ele for aberto, aí você soma apenas um πr ao quadrado aqui, tá bom? Então, área superficial e volume do cilindro. É isso que eu vou mostrar como calcular nos exemplos, tá? Então a teoria está aqui, é daqui que eu estou tirando as contas. E eu vou falar mais disso agora, resolvendo os exemplos para vocês. Bom, pessoal, então partindo aqui para as aplicações, conforme nós vimos a definição,
nós vamos calcular para cilindros o volume do sólido e a área superficial dele. Okay? Bom, então, em termos práticos, como é que nós vamos fazer? No caso aqui do número 1, nós vamos precisar ter duas informações para calcular isso aí a respeito do cilindro, né? Volume e a área superficial. Vamos precisar da altura do cilindro e do raio da base, que é o mesmo raio da superfície, sabe? Do todo. Conforme nós vimos, né, o cilindro ele vai ter área circular, então é preciso saber a área do círculo e também o comprimento da circunferência e também aqui de cima é a mesma circunferência de baixo, né? E a altura dele. Então vamos lá ver como é que isso funciona. Para calcular o volume, vou começar pelo mais fácil, que é o volume. O volume é então a área da base vezes a altura. Ok. Mas quem é a área da base? É um círculo, né? E a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Então nós vamos fazer π vezes r ao quadrado. E tudo isso vezes h. A área da base vezes a altura. Π é uma constante matemática. Nós vamos anotar o valor para ela como sendo 3,14. Ok. O resto nós sabemos. O raio desse círculo aqui da base do topo vale 1 e a altura vale 1,5 para o caso desse problema aqui. Então, nesse caso, basta nós resolvermos 3,14 vezes 1 ao quadrado vezes 1,5. Pronto. Π vezes r ao quadrado vezes a altura. Isso vai nos dar o volume do cilindro. Bom, 1 ao quadrado, tem que resolver a potência primeiro, né? 1 ao quadrado é 1. Então, 3,14 vezes 1, 3,14. No fim das contas, vai sobrar isso aqui para fazer. 3,14 vezes 1,5. Certo? Porque 1 ao quadrado é 1 e eu já multipliquei 1 com 3,14. O 3,14 vezes 1,5 vai dar 4,71. Então o volume desse cilindro é 4,71 metros cúbicos. Tá? Volume é sempre uma medida de comprimento ao cúbico. Metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico e assim por diante. Ok? Sabendo que tem correspondência do litro também, né? Então, 1000 litros é um metro cúbico, 1 litro é um decímetro cúbico, também tem essa conversão. Mas ok, nós não trataremos de litro por enquanto, é só medidas em comprimento ao cubo. Não está aí. Ok, o volume é mais fácil, porque é uma conta só. Agora, nós temos que entender o seguinte: como que a gente calcula toda a área da superfície de um cilindro? É como se nós estivéssemos fazendo a seguinte conta. Quando eu preciso de papel para embrulhar isso aqui, né? Qual a metragem de área, metros quadrados, que eu vou precisar para embrulhar isso aqui? Bom, todo cilindro, se você recortar ele e voltar no plano, o que você vai encontrar? Se você recortar a tampa, você vai ter um círculo de raio de 1 metro, concorda? Se você recortar a base, a mesma coisa, você vai ter um outro círculo de raio de 1 metro. Aí se você vem e corta aqui, você desenrola ela, você planifica essa lateral. Ela é como você pegar a cartolina e fizer assim, né? Ela fica cilíndrica. Aí você vai e abre ela, né? É isso que nós estamos fazendo, planificando. Se nós planificarmos a lateral, corta com a tesoura aqui e abre, você vai ter um retângulo, né? Você passa por um retângulo. O cilindro estava assim, né? Com um círculo assim, no topo e na base. Planificou, aqui continua sendo a altura. Ok? Eu só abri ele. E quanto fica sendo esse comprimento aqui, ó? É essa parte do retângulo.
cilindro, quando você recorta e abre isso aqui, ele é o comprimento da circunferência. Bom, é como se você pegasse algo circular, né? Assim, imagina que tem uma espécie de borracha envolvendo aqui, né? Aí você corta e estica ela, você tem exatamente o comprimento da circunferência. Só cortou a borda e esticou. Comprimento da circunferência é aquilo que nós vimos lá na parte anterior do vídeo. O comprimento da circunferência é 2πr. Então isso aqui vai ser 2πr, porque ele é a circunferência que foi aberta. Ok? Então, como é que ficaria a área superficial? Esta área da base é πr², porque é um círculo, e esta área lateral, deixa eu colocar aqui, e esta área lateral aqui é o que? É um retângulo, né? Quando você abre a lateral do cilindro, ele vira um retângulo. Vai ser então 2πr, que é esse comprimento, vezes h. O retângulo não é base vezes altura, então 2πr vezes h. Pronto. A área superficial de todo esse cilindro é o que? 2 desse aqui, ó, base do, porque esse cilindro está fechado. Se ele tivesse aberto, aí era só da base, mas não, está fechado. Então ele tem círculo em cima, círculo embaixo, e aí a parte que você planificou em retângulo. Tem que somar todas essas áreas aqui, certo? Vamos fazer isso agora. Beleza, então depois de ter apagado, vamos lembrar o seguinte: a área da superfície vai ser então a área da lateral do cilindro, que é então 2πr vezes h, mais a área da base e do topo, que são a mesma, né? Isso aqui também é πr². Então, nós temos duas dessas, né? Então, 2 vezes π vezes r². Pronto, é esse aqui que nós vamos resolver. A área da superfície, então, a área lateral do cilindro sempre vai ser isso aqui, bom, 2πr vezes a altura, sendo que o raio, você tem que observar, né, que este raio aqui é o mesmo raio da base, tá? Porque ele estava enrolado, né? Então, é o mesmo raio. Na hora que abriu, tem o mesmo raio da base. Então aqui é 2 vezes π vezes 1, que é o mesmo raio da base, vezes a altura, que é 1,5. Mas, bom, aqui, como eu expliquei para vocês, aqui tem um 2 na frente, porque o cilindro é fechado, base e topo. Se fosse só base, era só uma dessa. Então, temos duas, né? Então vamos calcular isso aqui. Olha só. O 1 não faz diferença, é um elemento neutro. 2 vezes 1,5 é 3, né? Então, 3 vezes π, quanto vale π? 3,14. Mais 1 ao quadrado é 1, não vai fazer diferença aqui, né? Vai continuar sendo 2π. Então, 2 vezes 3,14. Isso aqui, pessoal, essa conta equivale a você fazer 5 vezes 3,14. Né? É como se eu colocasse o 3,14 em evidência, fizesse 3 mais 2 igual a 5. Assim a conta fica mais simples. Tá? Para quem não entendeu, é como se eu tivesse deixado isso aqui como sendo π, eu estaria fazendo 3π mais 2π igual a 5π. Né? Só que o π vale 3,14. É isso que eu fiz. Bom, vou ficar mais claro. Quanto a esse resultado aqui, então, vamos fazer a calculadora para fazer mais rápido. Né? Então, 5 vezes 3,14. Temos então 15,7 metros quadrados. Então, 15,7 metros quadrados. Por que aqui é metro quadrado? Medida de área, né? Medida de área é comprimento ao quadrado.
Medida de volume é comprimento ao cubo. Ok? Então, esse exemplo ilustra bem o que vai ter na lista. Vocês calcularem o volume e área superficial de cilindros. Vai ser tudo desse tipo aqui, tá bom?